Eu quero situar você na mensagem dessa noite. Nós que domingo passado ministramos sobre o texto de Isaías 6. Isaías capítulo 6, nós lemos a palavra de Deus, aonde Isaías teve a visão e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Estavam ali os serafins adorando ao Senhor, declarando que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Logo em seguida dessa visão, Isaías declarou o seu pecado. Ele disse: ai de mim, que vou perecendo, pois sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, ele temia pela sua vida, ele morreria por ver a Deus estando naquela condição. Logo em seguida que ele fez isso, a Bíblia diz que um dos serafins voou, pegou uma brasa viva que estava no altar, com uma tenaz, e tocou os seus lábios, e disse: vê, isto que tocou os teus lábios purificou o teu pecado. Ele teve o seu pecado e a sua iniquidade limpa. E logo em seguida ele ouviu a voz de Deus, aonde o Senhor convocava: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E logo em seguida ele declarou: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos ouvido sobre a necessidade número 1 das nossas vidas, que é o Senhor. Nós precisamos da comunhão com Deus. E esse texto destaca que essa comunhão foi estabelecida. Mas quando ele confessou o seu pecado e a sua iniquidade foi lavada, seu pecado foi purificado. E então houve a interação de Isaías com Deus, aonde Isaías ia em nome do Senhor. Ele pôde dizer sim para o chamado de Deus. Com essa observação, nós sabemos pela palavra que realmente alguém só pode se dar ao Senhor se primeiro tiver confessado seu pecado. O pecado de Isaías só foi revelado quando Deus se revelou, quando Deus se manifestou a ele. Nós encerramos na quarta-feira falando ainda sobre esse texto e destacamos a oração de Davi como um exemplo do caminho que nós precisamos percorrer para que o nosso pecado, aqueles que têm lutado contra um pecado específico, talvez desde que se converteu, você não tem conseguido se libertar de alguma situação, ou de um mal que perturba você, aonde você perde a sua cabeça, você acaba fazendo algo que depois se arrepende, não se controla. Ou seja, você tem uma área de sua vida que precisa ser transformada. Se nós que queremos essa experiência de transformação, sim, queremos, mas nós precisamos compreender a profundidade, o tamanho, a largura da distância que há entre nós e Deus diante de tal coisa. Nós não podemos conceber o entendimento de que um procedimento pecaminoso, algo deve ser rótulo, deve ser assumido como conduta, de forma que a pessoa não tem absolutamente nenhum propósito de mudança. Você conhece alguém assim? Não siga esse modelo. Nosso modelo é Jesus Cristo. Nosso modelo é Jesus. Então, nós estamos para ler o texto que narra o momento em que o pecado de Davi foi exposto pelo profeta Natã. E nós estamos à procura de entender um pouco mais sobre este assunto. Entender como vencer a situação do pecado alojado, quando a pessoa nem sequer sabe que está em pecado. Como nós lemos o texto de Salmo 51, aonde narra a oração de Davi, oração pelo qual ele registrou escrevendo, se tornou um salmo. Essa oração de Davi
onde ele cita pecado, iniquidade, o assunto pecado, por mais de 7 vezes. Tamanha a profundidade da percepção que ele recebeu. E eu gostaria de abordar mais um pouco esse assunto, mas agora, lendo com você o texto que mostra o momento da revelação do seu pecado. Assim como Isaías teve o seu pecado revelado quando ele viu a Deus, a presença de Deus iluminou e ele pôde perceber as trevas que ainda existiam nele. Eu quero ler com você agora a origem, o anterior ao Salmo 51 na vida de Davi. Que na mesma linha havia um empecilho chamado pecado e esse empecilho foi retirado e a comunhão foi restabelecida. Vamos ler 2 Samuel 12, do versículo 1 em diante. Diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão um pequeno cordeiro, uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante do homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas do seu gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Eu gostaria que você ouvisse a sua voz proferindo o versículo 5. Diga mais forte, por gentileza. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isto. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, todos juntos: Tu és este homem, mais forte, tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor, pode continuar. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto,
mas eu farei este negócio perante toda Israel e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei, todos juntos, mais uma vez, verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Verso 14. Mas porque com efeito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra impactante, extremamente potente ao nosso coração. Te pedimos, Pai, abra os nossos olhos, seja o nosso coração quebrantado. Queremos confessar-te, Senhor. Queremos expressar diante de ti, Senhor, a nossa pequenez. E pedimos, Pai, revela a tua grandiosidade, trazendo a purificação do pecado, trazendo o entendimento da profundidade e a largura do mal que tenhamos buscado e que ainda esteja presente em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, texto forte, não é? Muito forte. Como eu disse, nós estamos buscando compreender um pouco mais sobre essa conexão com Deus. Sobre a conexão que foi com Isaías e agora na pessoa de Davi. O texto bíblico declara que ele estava assentado na sala real. Na sala real havia sempre um grupo de pessoas. Não se sabe ao certo quantas pessoas, mas havia um número expressivo de pessoas nesse momento. E ele estava sendo consultado, ele estava recebendo indagação do profeta Natã. E ele então recebe uma parábola. Essa parábola contava a respeito de um homem que tinha somente uma ovelhinha. E o outro tinha tantas centenas, porque era rico. E ele, quando ouve essa história de que o rico cobiçou a única ovelha daquele homem pobre, ele fica indignado. A Bíblia diz, conforme lemos, então se acendeu a ira de Davi. Irmãos, esse texto é um texto fortíssimo, conforme eu disse, potente, porque ele mostra a realidade da nossa vida. E a realidade da nossa vida, talvez você quando leu a história de Davi, você ficou indignado. Uma das provas que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, é que se a Bíblia fosse escrita por homens, estes homens ocultariam suas mazelas e contariam estas mazelas. Um exemplo disso são os evangelhos. Os autores dos textos não escondem suas mazelas. Na pessoa de Pedro, na pessoa dos discípulos, aonde o registro, como por exemplo Lucas, que só escreveu o texto de Lucas, o evangelho de Lucas, fruto do que ouviu das testemunhas oculares. Lucas, a registro que ele andou com Paulo. Ele esteve com Paulo e Paulo o ajudou bastante nesse trabalho também, ainda que esse registro não seja tão divulgado. Mas Lucas, conforme o próprio evangelho diz, ele não andou com Jesus. Talvez você já pode ter observado no meio dos 12, lá não está o nome de Lucas. Muitos até proferem a Lucas, discípulo de Jesus. Sim, ele era discípulo de Jesus como eu e você, mas ele não era um dos 12. Ele tinha um ofício médico, ele era médico, provavelmente por isso que é um dos textos de maiores detalhes. Mas ali você encontra também os detalhes a respeito das mazelas dos homens. Suas falhas, suas loucuras. Coisas que de outra forma não seriam registradas. E aqui nesse texto não é diferente. O texto bíblico narra que um homem de Deus de repente põe os pés pelas mãos. Como eu disse, aqui certamente você quando leu a primeira vez ficou assustado. Como é possível acontecer tão grande pecado com uma pessoa como essa? Aliás, irmãos, uma das realidades que nós precisamos encarar é um erro clássico cometido. O próprio Jesus narra isso quando ele confronta os líderes religiosos da época.
Ele diz aos líderes religiosos, quando ele confronta os fariseus, os saduceus, ele diz: olha, vocês dizem que se vocês estivessem no tempo dos seus pais, vocês não teriam feito o que eles fizeram. Bem semelhante é o que se ouve hoje no nosso tempo. Você encontra de vez em quando alguém que diz assim: ah, se eu vivesse na época dos discípulos, aí é claro, diz de uma outra forma, não é? Se eu vivesse na época dos discípulos, certamente eu seria uma bênção. Eu seria firme porque eu estaria vendo o próprio Jesus. Então, a minha vida espiritual seria extraordinária. É uma boa forma de transferir responsabilidade. Mas não é diferente da realidade da época de Jesus. O ser humano é o mesmo, irmão. Só mudou a época, só mudou a cultura local. Da mesma forma, os líderes religiosos diziam: nós não teríamos matado os profetas. Em outras palavras, nós tivéssemos vivido na época de nossos pais, nós não teríamos feito o que eles fizeram. Ou seja, se nós tivéssemos ouvido a palavra profética como eles ouviram, nós não teríamos sido duros. Coitados. Coitados. Por quê? Jesus estava ali pregando e eles queriam matar Jesus. Ou seja, eles falavam de algo que não sabiam. E o primeiro entendimento que nós precisamos para ver quebrantamento na nossa vida, irmãos, é compreender a estrutura humana. Compreender. Quando Davi ouve essa história, essa parábola, então se acende a sua ira. Esse homem tem que morrer. Se Natan dissesse: esse homem é o fulano de tal, Davi teria mandado matar. Davi teria mandado matá-lo. E Davi teria feito isso merecedor da morte. Qual a reflexão para a nossa vida? Isso acontece, irmãos, em todos os lugares, todos os dias. A diferença é que eu posso estar falando que acontece na casa dos outros, não na minha. A diferença é que eu posso dizer que acontece na minha casa, mas não comigo. E eu digo a você que acontece ou já aconteceu. Como assim? Você já deve ter encontrado alguém indignado com alguém que teceu um comentário que você não concorda sobre você mesmo. Forma bonita de falar, não é? Você deve ter ficado indignado com alguém que teceu um comentário que você não concorda sobre você mesmo. Uma forma bonita de falar, não é? Qual seria a forma mais direta? Você deve ter ficado indignado quando alguém fofocou de você. Mas eu pergunto, você nunca falou algo de alguém que você entendia que era, ou que você deduziu que é, que você interpretou que a pessoa é ou faz? É claro que a resposta é sim. Amém, irmão? Um amém fraquíssimo, né? Eu percebo a santidade dos irmãos. Como assim, irmãos? Deixa eu explicar, irmãos, isso. Você está lá reunido entre amigos, e aí alguém cita o nome de alguém que você conhece. E aí você tece um comentário que move sobre aquela pessoa algo que você não pode provar, que você não pode afirmar com certeza, mas você tece o comentário. Se aquela pessoa soubesse, ouvisse esse comentário, ficaria indignado ou não? Ficaria. Justamente essa pessoa ficaria indignada. E essa que comentou, se ela soubesse que alguém fez a mesma coisa, só que agora com o nome dela, ela ficaria indignada. O que eu estou dizendo é que é exatamente dessa forma. Nós podemos falar, e é só o que eu penso. Mas quando alguém fala o que pensa a nosso respeito, nós podemos ficar extremamente aborrecidos. Qual a lógica desse entendimento?
quando você for ficar indignado com alguém, você deve se lembrar que você também está sujeito a cometer esse erro, ou você já cometeu em algum momento. Isso causa o entendimento que você tem maturidade. Por quê? Porque nós não vamos cobrar dos outros aquilo que talvez nós não conseguimos ainda resolver na nossa vida, ou em algum momento nós já fomos assim. Isso vai causar você amar o seu irmão. Como assim? Se eu for agora viver somente se todos tiverem uma boa impressão a meu respeito, você não vai viver. Porque nem Jesus escapou. Chamavam Jesus de comilão e beberrão. O próprio Jesus no Evangelho diz isso. A João Batista também falavam mal. E a mim, vocês dizem que eu não passo de um comilão e um beberrão. Por quê, irmãos? Jesus estava sempre se reunindo com alguém em sua casa. Foram questionar até mesmo por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Ou seja, vocês estão comendo muito. Os discípulos de João Batista jejuam. E o dos fariseus também. Mas vocês não jejuam. Então as pessoas, elas vão citar, e aliás Jesus tinha um coração completamente sarado. Porque você conhece o texto onde ele pergunta a Pedro e aos discípulos: o que dizeis que eu sou? O que falam de mim? E aí começaram a tecer comentários do que Jesus não concordava. Qual era o comentário? Dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Há quem diga que João Batista ressuscitou. O próprio Herodes acreditava nisso. Quando ele ouviu que Jesus fazia milagre, ele diz: olha, João Batista ressurgiu. E Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? E então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz: olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Foi Deus quem te revelou. Então Jesus queria saber o que os outros estavam dizendo? Não, irmãos. Ele queria ouvir qual era a visão dos discípulos, porque Jesus estava andando com eles. Os discípulos estavam andando com Jesus. Essa compreensão de que os outros vão ter interpretação diferente a nosso respeito, Jesus sabia. Jesus entendia que isso é algo que pode acontecer em qualquer hora, em qualquer momento. E Jesus absolutamente não ficava preocupado mesmo com isso. Irmãos, essa é uma área que incomoda bastante as pessoas. Incomoda muito as pessoas. O que os outros estão pensando, o que as pessoas estão falando. Meu conselho para você é que você entenda que você não vai conseguir controlar o pensamento das pessoas. E quase sempre a pessoa indignada é uma pessoa que já cometeu ou está cometendo tal coisa. Aquele que conhece o tamanho, a largura e a profundidade do seu pecado terá compreensão quando se aproximar de alguém que está vivendo no pecado. Eu me recordo, irmão, nas minhas amizades, principalmente no início da conversão, já citei aqui, tinha pelo menos 15 rapazes que se reuniam, só os jovens. Nós tínhamos, o mais velho entre nós tinha 19 anos. Eu tinha 17. Parte deles são pastores hoje. E eu me recordo de momentos em que nós tínhamos, éramos chamados, ou até mesmo eu passei por isso, onde 2 deles queriam falar comigo. E aí era para quê?
diz, olha, você falou tal coisa, tal dia, eu não gostei, fiquei chateado que você falou. Aí o que aconteceu? Reconheci, pedi perdão e continuamos a amizade de forma que somos amigos até hoje. Mas o que é que deve acontecer? Eu, por exemplo, eu estou citando para você, eu já cometi esse erro. O que deve acontecer? Reconhecer e automaticamente você tomar cuidado para não tecer comentário que não tem objetividade. Qual seria o objetivo desse comentário? Você está ajudando a pessoa, você está pedindo ajuda a alguém para ajudar uma pessoa, então todo qualquer comentário tem um objetivo de abençoar essa pessoa. Você está empenhado em auxiliar essa pessoa. Mas se você não tem nada a ver com isso, você não tem proximidade, você deve guardar em seu coração e deve orar pela pessoa. Mas isso é muito difícil, muito complicado, principalmente se a pessoa não tem a percepção de suas falhas. Você comete falhas. Quando alguém lhe fala de suas falhas, qual é a sua reação? Você fica chateado com a correção? Irmão, se nós ficamos chateados com a correção que os homens fazem, nós teremos dificuldade com a correção de Deus. Teremos. Amar a correção é algo que só se consegue com oração diante do Pai. Porque eu tenho que entender o objetivo. A correção é algo benéfico. A falta da correção causará a morte. Quando o texto bíblico fala sobre criação de filhos, na linguagem de hoje você encontra o texto em Provérbios dizendo, olha, umas palmadas não causará mal à criança, não a matará. Pelo contrário, salvará a sua vida. Claro, ali está falando da correção, da disciplina. Da mesma forma, se nós não aceitamos a correção, nós estamos sujeitos à morte. O que aconteceria se eu tivesse deixado de reconhecer meu erro para aqueles meus amigos? O que aconteceria? Certamente eu não poderia dizer, talvez, que eu estou com amizade com eles até hoje. Amizades fortalecidas, elas são alcançadas não com a perfeição, mas são alcançadas com o reconhecimento dos erros. E a pessoa recomeçar confiante de que aquela amizade é mais forte do que os erros. Se você está à procura de amizades fortes, na sua visão, amizades fortes são amizades que a pessoa não tem falha. Desculpa, mas você não vai ter amizade com ninguém. Porque todos nós temos uma área que estamos sujeitos a errar mais do que o outro. Qual é a visão que eu tenho que ter? Eu não estou aqui, irmãos, legalizando que essa é a realidade, viu? Eu não estou aqui dizendo, olha, você tem que se conformar, a vida é assim mesmo. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que ter a percepção, a humildade de reconhecer que nós temos áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas. E Davi partiu para corrigir, estando no erro. Ele partiu para dizer o que tinha que ser feito, precisando que ele é que tinha que ser corrigido. Então, nós podemos ter, irmãos, é incrível, né? Mas conta a história, no tempo que eu era seminarista, o pastor Alexandre contou essa história de uma pessoa que o criticava direto. O criticava muito no púlpito. Ah, pregar é mole. Poxa, pastor Alexandre prega aí, fácil. Ah, se fosse eu. Aí chegou o mês dos jovens, o mês que a juventude pregava, os batistas sempre têm esse costume, em muitos lugares, e aí foi dada a oportunidade para aquele rapaz, o pastor Alexandre sabia, né, da conduta, aí fez questão de destacar ele mesmo, aquele irmão, para pregar. Irmãos, tinha uns 3 meses antes, e ele foi convocado para estar pregando naquele período. Quando chegou um mês, esse irmão já estava batendo uma perna na outra. Quando chegou uma semana, já estava quase passando mal.
Mas literalmente o homem suava frio. Porque ele ia pregar. E ele, no dia que foi pregar, irmãos, é hora de morrer. No testemunho contado pelo pastor Alexandre, parecia que o irmão ia morrer. Ou seja, criticar é algo que as pessoas às vezes estão sujeitas a fazer sempre. Aliás, irmãos, isso é um veneno para a vida espiritual. A crítica sem objetivo de ajudar, ou seja, a crítica que não é construtiva, ela envenena a pessoa que profere. Eu não sei se você já percebeu, mas quanto mais se fala mal ou se fala o defeito dos outros, mais enfraquecida a vida espiritual da pessoa está tendenciosa a ficar. Meu conselho é que você dê uma meia volta, volver em você mesmo. Quando vier a vontade de falar de um procedimento que deveria ser diferente de alguém, você deve parar ali e dar dizer um não para você mesmo. E você decidir falar da Bíblia, falar a palavra de Deus, proferir os seus alvos de edificação, proferir o seu anseio pela vontade do Senhor. Mas principalmente, quando vier a vontade de falar, você lembrar que você também tem a mesma estrutura. Sabe qual é o efeito disso, irmão? Conta a história de uma igreja, onde uma moça, aquela igreja tinha esse costume, uma moça, ela começou a namorar com um rapaz e ela engravidou. O rapaz não era crente e o pastor orientou e ela veio à frente e pediu perdão à igreja. Era o formato daquela igreja, vir à frente pedir perdão. E ela veio e houve um grande quebrantamento naquela igreja, o testemunho que eu ouvi de um pregador. Houve um grande quebrantamento porque as pessoas se levantaram. Ela começou a contar e começou a chorar. E as pessoas se levantaram e vieram abraçá-la na hora. E choraram com ela ali. E houve um grande quebrantamento naquela igreja. Aquela moça se sentiu acolhida. Irmãos, para alguém ter levantado e vir à frente, certamente não olhou de cima para baixo. Certamente lembrou de suas falhas no decorrer de sua vida. Em nome de Jesus, irmão. Você faz como quando você ouve o pecado de alguém? Quando você ouve que alguém teima em cometer o pecado de sempre. O que é que você faz? Qual a sua atitude? Você ri, se alegra, e isso pode acontecer no coração, ninguém vê, mas pode acontecer. Eu estava tratando uma situação um tempo numa congregação que eu dirigia. Um irmão passou por um processo muito triste no seu casamento, ele foi traído. No final, infelizmente, o casamento acabou, irmão. A dureza do coração dele era muito grande, da esposa também. E o casamento encerrou-se. E eu me lembro que no período que ele aparentemente tinha perdoado sua esposa, ele teve acesso a outras pessoas que passaram a mesma coisa. E eu notei uma certa satisfação nas palavras dele. E é claro, eu tive que chamá-lo para conversar. Irmãos, como pode alguém se alegrar com a destruição de outra família? Por que satisfação? Porque o ser humano, no seu coitadismo, se alegra quando vê o outro passar o que também ele passou. Viu aí? Viu aí como realmente não dá para confiar? Aí tem várias faces, né? Alguns vão dizer, viu como não dá para confiar e tudo. A pessoa que está doente, irmão, está falando isso. Como é que deveria ser? Viu aí como a estrutura humana sem Deus só tem um anseio, o pecado. Era essa a forma de se expressar. Meu Deus, alguém precisa ajudar esse rapaz, porque olha, eu passei
E eu não desejo para ninguém passar isso. Essa pessoa iria correr para abraçar, irmão. Eu digo a você, meus irmãos, no meio das igrejas nós temos muita gente que diante do pecado do outro faria o que Davi fez. Ficaria indignado. Esse homem tem que morrer. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para essa realidade. Onde uma pessoa pode estar tão alheia à sua realidade espiritual, que aponta, fica indignada. Eu já vi, infelizmente, irmãos, não poucas situações. Posso dizer que foram poucas porque, enfim, não dá para comparar com a igreja num todo, né? Não é todo dia que cai pastor. Mas o que eu já vi de pastores, que eles sempre foram uma bênção, mas no dia que ele cometeu o erro, houve uma reviravolta. Quem amava não ama mais agora. Quem respeitava agora xinga, fala, despreza. Xinga, pastor. Irmão, você sabia que tem xingamento no meio de crentes? Só não é palavrão, do jeito que é dito lá fora. Viu aí como não presta? Isso é um xingamento mesmo. Por quê? A pergunta é, você está sujeito também ou não? Você pode cair ou não? Pois é, mas a estrutura é como se estivesse sentado num trono, que nem Davi. Olhando de cima para baixo, como era o trono do rei. E se indignando. Eu quero te ajudar a refletir um pouco mais sobre isso. Fazendo você lembrar de todos os erros que você já ouviu em outras igrejas. E eu quero te ajudar a refletir um pouquinho mais quando você abriu a boca e disse, graças a Deus, porque lá na igreja eu não passo por isso. Meu irmão, você estava na insensibilidade do pecado. Porque aqui só não aconteceu porque Jesus teve misericórdia. Porque senão, irmão, vai todo mundo para o chão e ninguém fica em pé. Alguém pensa contrário, irmão? Você está de pé por quê? Porque a força do seu braço te sustenta? É pela força do seu braço que você está em Cristo? Claro que não. 100% da nossa vida espiritual é promovida por Deus. Zero participação nossa. Mas eu quis buscar. Você só quis buscar porque o Senhor te conduziu. O Senhor te carregou até aqui. Então, irmãos, nós não concordamos com o pecado, mas não desprezamos o pecador. Em que sentido? Eu não vou me alegrar. Eu não vou agir conforme. É que nem ouvir que o ímpio morreu. Se você se alegra com a morte do ímpio, você não foi alcançado por uma espiritualidade abençoada. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se você tem como Senhor da sua vida o Senhor nosso Deus, você vai fazer algo diferente dele, por quê? Então, todas as vezes que você disse para alguém que está na vida do crime, por exemplo, e você disse, tem que morrer. Se você for buscar a Deus e ler, estudar a palavra de Deus, você vai dizer que Deus não diz isso. Não era o projeto de Deus que eles morressem. Então eu, que sou servo de Deus, não vou dar um passo diferente do meu Deus. Irmãos, o reconhecimento do pecado começa quando eu desço do alto, desço do trono, quando eu me coloco no mesmo nível das pessoas. Quando você ouvir que seu irmão caiu, porque amanhã ou depois você pode ouvir que alguém caiu. Você vai pedir misericórdia, você vai buscar orar por ele, você vai se aproximar dele. Talvez você nunca nem falou com a pessoa direito quando ele estava em Cristo. Mas agora você vai falar porque ele caiu. Vai ser o contrário. Ele caiu, agora que ele precisa de mim. Antes ele estava que nem eu.
Agora é que ele precisa de ajuda. Ou seja, o contrário, diferente do que se vê. Eu cresci vendo isso na fé. Normalmente, quando alguém se desvia, as pessoas deixam de falar. As pessoas deixam de ter contato. E a maioria das vezes não é porque agora não é mais crente, é porque tem receio de se aproximar. Isso não pode acontecer, irmão. Você deve ter a mentalidade de que a pessoa que está afastada está se sentindo excluída. E você deve procurar a pessoa e dizer, olha, conta comigo, o que você precisar. O que você precisar, se você está precisando de ajuda, pode contar comigo. Eu acredito plenamente que se a pessoa não voltar com essa fala, mas vai ser plantada uma semente ali, que vai ajudá-la a retornar. Irmãos, nós temos que reconhecer a nossa estrutura. Nós precisamos reconhecer a nossa estrutura. Todas as vezes que alguém elogia essa igreja, ou que eu recebo um elogio, eu não me alegro. Porque normalmente a pessoa, quando me conta alguma coisa, pastor, foi uma bênção. E aí ela às vezes até conta, né? Quando eu estava em tal lugar não era nada disso, eu não tinha nada disso. Eu não me alegro. Quando alguém chega para mim e diz, pastor, olha, eu já tive vários, já ouvi isso algumas vezes, eu já tive vários pastores no decorrer do tempo, a pessoa às vezes viajou, morou em vários lugares, tive vários pastores, olha, mas o Senhor superou eles nisso, nisso, nisso. Eu já ouvi isso algumas vezes. Eu não me alegro. Porque eu entendo que a vontade de Deus é que todo pastor deveria ouvir isso das suas ovelhas. E naquilo que a pessoa estava dizendo para mim, não deveria ter alguém contrário que fizesse ela observar isso em mim. Quantos estão entendendo? Eu estou dizendo aqui, irmãos, se você passou por uma igreja, ou você conhece uma igreja que vai mal, que o pastor não tem o que pregar no púlpito, que a igreja está morrendo, que as pessoas estão morrendo, nós não deveríamos olhar para aquela que as pessoas estão edificadas, abençoadas, e bater no peito e nos alegrar. Nós deveríamos chorar porque aquela outra não está abençoada. É por isso que eu não oro por denominação, não oro só pela nossa denominação. Eu não oro só pela igreja A, B ou C, mas por todas as igrejas. Eu, quando oro, e aqueles que participam das vigílias devem ter ouvido pessoalmente. Senhor, abençoa as igrejas, Senhor. Abençoe a liderança das igrejas. Abençoe os diáconos, os presbíteros. Nós não temos presbítero na nossa denominação, mas lá na outra denominação tem. E na minha oração eu reconheço eles como presbítero. Quantas pessoas não reconhecem as outras igrejas, porque são diferentes da sua? Irmãos, no céu não consta a igreja batista. Não consta a Assembleia de Deus. Não consta a presbiteriana. Mas consta você. Consta o seu nome. Nós temos a oportunidade de começar aqui entre nós. Pastor, quando que vai acontecer na minha vida? O profeta foi até Davi. O profeta simbolizava a voz de Deus, a palavra de Deus. Qual é o meu conselho para você? Busque a palavra. Busque ouvir na palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. E eu quero dar oportunidade a você de se arrepender do seu pecado. Irmãos, eu estou aqui incomodado, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que está todo mundo em pecado aqui. Como assim? Todo mundo aqui já falou demais de alguém. Essa é a sensação que eu tenho. E por que eu estou incomodado? Porque eu estou com dedinho. Alguns chamam assim, estou com dedinho, né? Eu estou com receio de falar isso aqui, porque pode magoar alguém. O pastor disse que eu estou em pecado. Quem é ele para falar da minha vida? Meu irmão, você está em pecado mesmo. Você está em pecado mesmo, porque você olhou para você e disse, eu. Você sabe
Uma vez, irmãos, aqui nessa igreja, um rapaz entrou aqui de terno e gravata. Ele queria falar comigo no final. Aí eu digo, pois não. Não, eu fiquei até com vergonha que eu não estava bonito daquele jeito para receber aquela sumidade, aquela autoridade. E literalmente, irmãos, ele tirou uma carteirinha e fez assim. Eu me senti assim naquele filme americano. Fez assim, ó, no meu rosto. E tinha um nome bem grande assim. Autoridade Eclesiástica. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí eu digo, pois não. Você sabe para que era? Ele tinha vindo de outro lugar. E ele disse que eu tinha que tomar uma providência. Porque tinha uma pessoa frequentando aqui que eu tinha que saber os pecados que ela cometia. E essa pessoa era a cunhada dele. E ele queria que eu soubesse os pecados para botá-la para fora daqui. Irmão, na hora eu tive que orar a Deus pedindo misericórdia. Porque eu disse, meu Deus do céu, esse homem é autoridade eclesiástica da onde? Só pode ser das trevas. Porque se a pessoa está vindo aqui, a pessoa visitava. Se a pessoa está vindo aqui e comete esse monte de pecado que ele está dizendo, ela está vindo no lugar certo. Amém, irmão? Mas de onde é que esse senhor tirou que eu tenho que pô-la para fora daqui? E aí só Deus para dar graça e dar muita paciência, amor e cuidado naquele momento. Mas eu digo a você, irmãos, que um pouco disso tem permeado os nossos corações. Nós precisamos, irmão, diante das mazelas que ouvimos, da humildade de reconhecer que podia ser eu. Podia ser eu mesmo. Quando você passar por um mendigo na rua, você precisa olhar dizendo, poderia ser eu. Aliás, muitos que estão na rua hoje já foram crentes. Já estiveram na igreja. Poderia ser eu. O resultado dessa percepção é que nós vamos abraçar as pessoas mais. Nós vamos amar mais as pessoas. Nós vamos acolher mais as pessoas. Elas vão se sentir bem com a gente. E elas não vão entender até e vão dizer, mas você não sabe o que eu fiz. Eu digo, eu sei o que você fez. Mas Deus não abre mão de você, por que eu vou abrir? Mas sobre o meu pecado, o que você tem a dizer? Esse pecado aí você tem que deixar. Mas você não vai me repudiar por causa disso? Não, você não. O pecado sai e você fica. Amém, irmão? Feche os seus olhos e agora peça perdão ao Pai. Se você tem fofocado mesmo das pessoas, você não tem ajudado, tem falado mal, peça perdão. E decida hoje ajudar essa pessoa em oração. A falha dela poderia ser a sua. Em nome de Jesus. Senhor, gera em nós, Senhor, um coração humilde. Um coração cheio de amor. Um amor segundo o teu coração. Meu Pai, mude a nossa vida. Transforma o nosso coração, Pai. Retira de nós toda indignação com o pecado das pessoas. E dai-nos amor pelas pessoas. Ainda que elas permaneçam no pecado, Senhor, nós um dia permanecemos também. Um dia defendíamos o pecado até. Declarávamos que o pecado é uma coisa boa. E o Senhor teve para conosco misericórdia e graça. Ajuda-nos, Senhor, a separar as coisas. O pecado não é uma coisa boa. O Senhor não ama o pecado, mas ama o pecador. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa realidade. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar das nossas falhas, sabendo de que se não fosse o Senhor, nós ainda estaríamos nelas. De forma que nos aproximemos do pecador, com amor e carinho. Mude a nossa vida, Senhor.
Retira de nós, Senhor, a indignação de querer a morte das pessoas. Retira de nós, Senhor, a visão que Davi teve, que ele pediu a morte dessa pessoa que havia cometido o erro. Meu Pai, nós sabemos que para ter comunhão contigo nós precisamos dessa humildade. Retira de nós, Senhor, essa ânsia de sermos maiores do que os outros, melhores do que os outros, como se não cometêssemos ou não tivéssemos nunca cometido erro. Tem misericórdia, Pai. E olhe, Senhor, para nós com a tua graça e misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Meu Pai, transforma assim como as nossas mãos estão sobre os nossos corações. Seja a tua mão rica e poderosa sobre o nosso coração. Que essa semana, Senhor, pessoas recebam um telefonema, se estiverem tão distantes, em outra cidade até, ou até mesmo fora desse país. Que elas recebam um telefonema desse teu filho, dessa tua filha, com graça e misericórdia. Senhor, nós vamos sair por aquela porta, vamos ver tantas coisas fora da visão, tantas pessoas se esbaldando até no pecado, mas nós te pedimos, Senhor, enche o nosso coração de amor pelas pessoas, de forma que elas percebam que nós não somos aqueles que estão dizendo tem que morrer, mas sim dispostos a abraçar e amar. Senhor, perdoa aqueles que se desviaram pelos maus tratos que nós fizemos. Perdoa, Senhor, por todo comentário que tecemos, que não agradou o teu coração. Perdoa, Senhor, por todo o pecado cometido contra o irmão. Senhor, dai-nos amor uns pelos outros. Mude a nossa vida, Senhor. Mostra-nos o nosso pecado. Em nome de Jesus. Confesse o seu pecado, meu irmão, em nome de Jesus. Confesse o seu pecado. Se você está hoje aqui e não consegue perceber pecado nenhum, peça para Deus te mostrar as áreas que você precisa mudar. Em nome de Jesus. Davi era para ter dito: Senhor, eu pequei antes de Natan ter aparecido. Ele só disse depois que a sentença já tinha sido determinada. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, receba o nosso arrependimento. Receba, Senhor, o nosso arrependimento. Nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Pedimos, Pai, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor. Faça-nos, Senhor, genuínos discípulos. Discípulos segundo o Senhor, segundo Jesus Cristo. Discípulos que vão orar pelos enfermos, que vão cuidar das pessoas, que vão auxiliar as pessoas com amor e carinho. Senhor, dai-nos, Senhor, amor pelas pessoas. Perdoa o nosso pecado, Pai. Em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho e aonde colocar a planta dos teus pés. Em nome de Jesus. Amém.